Oi, boa noite, né? Alunos do nono ano, espero que todo mundo esteja bem. De novo, a gente está perguntando a mesma coisa, né? Mas eu realmente espero que todo mundo esteja bem, esteja fazendo os exercícios que eu passei, né? As coisas que estão lá na plataforma, porque a gente agora vai começar uma outra aula, né? Tudo ligado a movimento, né? Porque a gente está estudando a dinâmica, né? A gente está estudando um pouquinho física. Então, na dinâmica, a gente estuda os movimentos dos corpos, né? E para a gente estudar esse movimento dos corpos, a gente tem que ter umas grandezas, que a gente chama, né? Que são as grandezas vetoriais e grandezas escalares. Quando a gente fala em grandeza vetorial, é aquela grandeza que além dos números, a gente tem que ter sentido e tem que ter direção. Então, a grandeza vetorial, além dos números, né, a gente tem que ter esse sentido e direção. Tipo, uma grandeza de grandeza vetorial, velocidade, aceleração, a gente tem o número, né? Tantos quilômetros por hora. Mas a gente tem um sentido, né? Qual é o sentido, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Esse é o sentido. Direção: horizontal ou vertical. Então, na grandeza vetorial, a gente tem que quê? Observar, além dos números, né? Porque tudo tem número, que a gente chama de módulo, né? A gente tem que observar a direção e o sentido, né? Direção sempre horizontal, vertical e eu esqueci da diagonal também, né? Sentido: direita para esquerda, esquerda para direita, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Essas são as grandezas vetoriais. A gente tem também as grandezas escalares. As escalares, a gente só tem o número. Quando a gente fala em grandeza escalar, ela é definida só pelo módulo, só pelo número, né? Que aí a gente tem a temperatura, né? O tempo, temperatura, hoje faz 35 graus. A gente tem direção? Tem sentido nessa temperatura? Não tem, né? Então, quando a gente fala só em módulo, só em valor numérico, a gente diz que a grandeza é escalar. Quando a gente além do número, a gente tem que ter uma direção e um sentido, a gente diz que é grandeza vetorial. Por que a gente estuda isso? Porque tudo isso daí está no estudo da dinâmica, os movimentos, a força que a gente vai ver, como hoje a gente vai entrar nas leis de Newton, né? As leis de Newton falam a respeito de quê? Movimento, força que a gente exerce, né? Então, quando a gente fala em lei de Newton, a gente tem que ter tudo isso aí, velocidade, aceleração, os vetores, tudo isso daí para chegar lá em Newton, né? Newton, para quem não sabe, Newton é aquele carinha lá da gravidade, né? Que a história é que ele estava embaixo da árvore, né? De uma macieira e caiu uma maçã na cabeça dele. E ele começou a pensar: por que aquela maçã caiu na minha cabeça, né? Lembra do método científico, quando a gente estudou uma das primeiras aulas nossa? Método científico é o quê? É a gente observar um fato, né? A gente questionar aquele fato, a gente começa a fazer pergunta, a gente cria hipóteses, né, para aquele fato, a gente faz a experiência, os experimentos a respeito daquilo, a gente analisa e a gente dá a nossa conclusão. A mesma coisa Newton fez, tá? Ele observou, bom, a maçã caiu na cabeça dele, né? Ninguém sabe se foi maçã, se foi outra coisa, ninguém sabe se foi isso realmente que aconteceu, mas a historinha é essa, tá? O que aconteceu? Aí ele ficou olhando aquela maçã, pô, por que essa maçã caiu na minha cabeça? Será? Aí entra o método científico, tá? Será que algum bicho roeu lá a maçã, o cabinho da maçã e ela caiu? Será que ela estava madura e caiu? Será que alguém, né, fez ela cair de alguma forma? Será
que algo puxou ela para baixo, a maçã, e por isso que ela caiu. Poxa, mas se puxou ela para baixo, como puxou ela para baixo se eu não consigo ver o que que é? Não tô vendo nada. Aí ele descobriu o quê? A gravidade, né? Então, por causa da maçã que caiu na cabeça dele, Newton descobriu a gravidade, né? E isso tudo através do método científico que a gente estudou lá do início, que eu usei o exemplo do ventilador. Por que o ventilador está parado? Lembra? Por que o ventilador está parado? Aí vocês levantaram hipóteses, porque está sem energia, porque está com defeito, porque só está desligado. E a gente foi verificando as hipóteses, foi fazendo os experimentos, né? Em termos, né? Foi mais ou menos fazendo experimento e chegou a uma conclusão que ele está parado. Por quê? Porque simplesmente estava desligado, né? Isso que é o método científico, e a gente utiliza isso para provar várias coisas, como o Newton provou. Em relação ainda aos vetores, que eu esqueci de falar, os vetores, eles têm, que eu falei para vocês, direção e sentido, né? Quando a gente tem, vamos supor, eu tô aqui, né, com o meu filho e a gente está empurrando, né, um móvel, né? Se eu estou empurrando um móvel e o meu filho também está junto comigo empurrando aquele móvel para a mesma direção, né? Nós dois estamos impregnando ali naquele móvel, né? Se eu estou empurrando na mesma direção, né, aquele móvel ali, nós dois estamos empregando uma força, né? Eu uma força, meu filho outra força. Então, a gente tá, nesse caso, as duas forças se somam, né? Porque com a minha força e a força do meu filho, né, a gente vai conseguir mover o móvel, né? Com a minha força e a força do meu filho, né? Então, no caso do cálculo, quando a gente vai calcular, né? Quando a gente tem mesma direção e sentido, né? Mesma direção e mesmo sentido, a gente soma as forças, tá? Se eu exerço uma força de 50 newtons, porque a força a gente mede em newtons, tá? Se eu exerço uma força de 50 newtons e meu filho exerce de 60, né? Porque ele vai ser mais forte que eu. Tem 16 anos, né? Então, eu exprimo uma força lá de 50, ele de 60. Qual vai ser o total da força que a gente vai utilizar para mover aquele móvel? 110 N, 110 newtons, tá? Se eu tô empurrando o móvel, né, nessa direção aqui, nesse sentido aqui, a direção é a mesma, tá? Porque a direção vai ser horizontal. Mas se eu tô imprimindo uma força nesse sentido aqui e meu filho tá imprimindo uma força nesse sentido aqui, o que vai acontecer? As forças são diferentes, estão em sentidos diferentes. Então eu posso somar essas forças com sentido diferente? Não, eu vou diminuir, né? Vamos supor, meu filho está fazendo uma força de 60 newtons e eu de 50 newtons. Qual vai ser o total da minha força aqui? 10 newtons, porque eu vou diminuir, né? Quem vai fazer a força maior? Eu ou meu filho? Meu filho, lógico, tá? Então, quando a gente tem mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Quando tem mesma direção, mas sentidos opostos, a gente diminui. Para isso tem que ter um valor lá, tá? Aqui eu falei mais ou menos o valor, mas no problema, nos exercícios, vai ter que ter um valor lá para a gente poder calcular, tá? Além disso, né? A gente agora vai começar, além dos vetores, que faz parte também dos estudos dos movimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre as 3 leis de Mendel, não, de Newton. Mendel é o pai da genética, tá, gente? Confundir, de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, né? O que diz a lei da inércia? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, né? A menos que seja forçado a mudar aquele estado, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar sentadinha aqui, em repouso. Só que se tiver uma força que me tire
disso daqui, né? Para eu sair daqui, eu tenho que ter uma força para me tirar daqui. É o que acontece quando a gente vai, um exemplo bom, é quando a gente vai... Por que a gente usa o cinto de segurança, né? A gente está dentro do carro, o carro está indo para frente e o nosso corpo também está indo para frente, tá? O que acontece? Quando uma freada brusca, o nosso corpo, ele tende a continuar indo para frente, né? Por isso que a gente utiliza o cinto de segurança. Por quê? Em relação à inércia, essa força vai continuar, essa força que está me impulsionando para frente vai continuar, né? Então, por isso, quando eu freio, né, no carro eu freio, meu corpo tende a ir para frente, tá? Essa daí é a lei da inércia. A gente tem a segunda lei, que é a lei da dinâmica, né? Que o corpo também só vai mudar de posição se alguém fizer uma força proporcional àquele corpo ali, né? E para isso eu tenho uma formulazinha, né? Que tem uma formulazinha. Que a fórmula é o quê? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, para eu calcular isso, eu tenho que ter, que é a força resultante, né? A massa, né? Lembrando que a massa é a mesma, que é expressa em quilo ou é grama, né? A massa é diferente de peso, né? Quando a gente tá subindo a balança lá, a gente tá vendo a massa, tá? Que é expressa em quilo. Então, para eu saber da segunda lei, né? E para eu calcular, eu tenho que ter a massa e tenho que ter a aceleração para eu poder fazer o cálculo, tá? Lembrando que a massa é em quilo, é em grama, né? Sempre assim, porque peso vai mudar, a gente vai aprender ainda isso. Peso é diferente da massa. O peso varia de acordo com a gravidade, né? A aceleração da gravidade. Aqui na Terra é um, em Marte é outro, no Sol é outro, na Lua é outra. Então vai variar de acordo com a gravidade, né? A massa não vai variar. Então eu tenho uma massa aqui, eu vou ter uma massa na Lua, eu vou ter a mesma massa na Lua, a mesma massa no Sol, a mesma massa no Mercúrio. Eu tenho um peso aqui, né? Eu vou ter um peso diferente na Marte, um peso diferente na Lua, um peso diferente do Sol, tá? Essa é a segunda lei. E a terceira lei, né? Que é a lei da ação e reação, né? Isso aí a gente vê até quando a gente fala, até brincando também, acho que algumas pessoas até usam. Ah, toda ação tem uma reação. Se você faz uma coisa ruim para a pessoa, aquilo dali volta para você. É a mesma coisa, tá? Se a gente, o foguete, ele só levanta voo, porque ele vai sair aquele fogo de baixo, aquela propulsão de baixo de fogo, né, de ar, de gás ali, vai bater no chão, né? E o chão vai imprimir uma força, a mesma força para ele subir, né? Então, por isso que é toda ação e reação. Qual foi a ação? O fogo ligar o motor e o fogo sair, para poder dar partida, né? O fogo vai tocar no chão e o chão vai fazer a força contrária para o foguete poder subir, tá? Essas são as 3 leis de Newton, tá? Lei da inércia, lei da dinâmica e lei da ação e reação. E os vetores, que eu falei, que são os vetores que têm as grandezas, né, vetoriais, que depende também não só de número, mas de sentido, de módulo e de direção, e as grandezas escalares que a gente só tem número, que é o tempo, né, temperatura, que a gente só, pra gente saber daquilo dali, só precisa do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aula bem simples, né? Para vocês mais saberem a diferença entre as coisas, né? Mais para frente, a gente vai fazer mais exercícios utilizando as fórmulas, porque tem as fórmulas também, né? Principalmente da segunda lei de Newton, né? A gente vai utilizar as fórmulas para fazer os exercícios. Na plataforma, eu vou colocar uns videozinhos para vocês absorverem melhor, né? Essa partezinha da diferença das leis de Newton, tá? Para você
ver as diferenças, o que é realmente, né? Porque eu acho que só eu falando assim, sem mostrar, acho que mostrando também melhora um pouco a vocês pegarem, né? Então eu vou colocar uns vídeos lá bem humorado, né, a respeito das leis de Newton, para vocês verem, passar uns exercícios lá na plataforma. Fiquem atentos, porque isso vai ser a forma de avaliar vocês, tá? A avaliação não vai ser quantitativa, não tenho prova para dar para vocês, vai ser qualitativo. Então vocês têm que fazer os exercícios, vocês têm que me dar um retorno dos exercícios, tá? Não pode só olhar e não fazer. Tem que olhar e fazer, porque eu vou estar avaliando dessa forma, tá? Os exercícios que estão já na plataforma, que tem como vocês fazerem direto pela plataforma, eu tenho como ver e vou avaliar já lá, que lá tem a pontuação, tem tudo bonitinho. Os exercícios que eu passar a mais, né, que não tá naquele pacotinho da plataforma, que eu vou, um exercício extra, eu vou colocar o meu e-mail para vocês, assim que fizerem, vocês fotografarem e passarem para mim, tá? Para eu poder ter uma forma de avaliar vocês. Lembrando, essa avaliação, pelo menos a primeira avaliação, não vai ser quantitativo, vai ser qualitativo. Eu preciso que vocês me deem retorno sobre as atividades que eu tô passando para vocês, tá? Que a gente vai anotar e no final a gente vai ver em relação aos pontos e tudo que a gente vai fazer. Isso na primeira prova. Segunda prova, se Deus quiser, porque eu não estou mais aguentando, tá? A gente tem mais esses 15 dias aí de recesso, de isolamento. Tomara que, se Deus quiser, depois desses 15 dias, né, seja decretado a nossa volta, para tudo ficar normal, poder ver vocês, a gente poder tirar as dúvidas, a gente poder interagir, tá? Mas por hoje é só isso, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês vão lá na plataforma, façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês falem comigo lá no mural, que tem um espacinho, para vocês tirarem dúvida, né? Mas, ó, beijo para vocês, até a próxima semana, ou por aqui, ou, se Deus quiser, né, pessoalmente na escola, tá bom? Beijo para vocês todos, saúde, tá? Se cuidem.